gravando o vídeo de número 23 do nosso grande seminário de antropologia. E encerramos no último vídeo falando da central de captação de energia, que é o sistema digestivo. Falamos também da central reguladora da água, que é o sistema urinário, e falamos também da central reguladora dos gases, que é o sistema respiratório. Amados, vamos avançar. A complexidade do corpo é extrema e profunda, e por mais que venhamos estudar o corpo humano, jamais chegaremos ao entendimento completo e perfeito em função das suas complexidades. Hoje nós vamos avançar enfocando o sistema reprodutor, enfocando a técnica de reprodução humana. Amados, Deus criou apenas Adão. De Adão, criou Eva. E criou-os já adultos, já maduros, e incumbiu-os de procriarem. Incumbiu-os de se multiplicarem. E diz o texto, de encher a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Amados, Deus, ao criar Adão e Eva, a Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Ou seja, o que é que isto significa? Qual é o conteúdo da mensagem quando temos a expressão macho e fêmea os criou? Amados, isso está relacionado à capacidade que Deus designou para cada um, de modo que o resultado da reprodução é o resultado de uma interação entre um e outro, onde um contribui com determinadas características e outro contribui com outras características de forma complementar, de modo que juntando a participação de um e de outro, então nós vamos ter a multiplicação dos seres humanos. Esse sistema que está coligado à reprodução humana, nós chamamos de sistema reprodutor. Amados, o homem tem uma parte desse sistema chamado sistema reprodutor masculino, e a mulher tem um sistema absolutamente complementar, que é chamado de sistema reprodutor feminino. É muito interessante entender que a humanidade ainda está sendo feita. Deus ainda não chegou na plenitude dos tempos, de modo que a humanidade continua sendo feita, e nós, meus amados, nós estamos tendo participação nesse processo, ok? O sistema de reprodução é muito complexo. O sistema de reprodução é muito complexo. E, de uma maneira simples, podemos dizer que inicia-se pelo processo do encontro de duas sementes. Duas sementes. A semente que vem do sistema masculino, nós chamamos essa semente de espermatozoide, e a semente que é proveniente do sistema reprodutor feminino, que nós chamamos de óvulo.
Ao se unirem o espermatozoide proveniente do macho com o óvulo proveniente da fêmea, em condições propícias e no local adequado, teremos então o desenvolvimento de uma gestação, que no nosso caso vai demorar 9 meses, a partir do que nós teremos a existência de mais um indivíduo. Meus amados, pegue um livro de genética, um livro de embriologia, um livro de biologia, e vale a pena procurar entender um pouco mais sobre isso, porque essas coisas estão relacionadas com a beleza que envolve a engenhosidade do nosso corpo humano. Quero tão somente complementar aqui, meus amados, que o macho e a fêmea, eles são simétricos e complementares, e argumentar mais uma vez que esse conceito de macho e fêmea está relacionado tão somente com a reprodução, não indo além da dimensão dessa vida, ok? Marido e mulher só existe aqui nessa vida material. Quando Deus cria a alma são idênticas entre si, sem a classificação masculina e feminina. Meus amados, Deus criou o corpo físico, permitindo que a alma, através dele, venha a interagir com a natureza física, permitindo-lhe a vida material nesse período da nossa existência. Por essa razão, meus amados, Deus precisou capacitar o corpo físico a se proteger de uma maneira contínua e perpétua nessa relação física com o ambiente onde vive aqui nessa terra. Deus precisou criar nesse corpo um sistema protetor que possa protegê-lo das intempéries dessa natureza. Foi dessa forma que Deus dotou o corpo daquilo que nós chamamos sistema de vigilância, muito refinado e de altíssima eficácia. Esse sistema de vigilância, meus amados, é formado por 5 entidades chamadas sentidos e que se espalham pelo corpo físico, distribuindo-se no sistema da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Deus também proveu o corpo de um sistema de controle autonômico, controle esse que não depende em nada da nossa participação, nem da nossa consciência, com a finalidade específica de manter a vida independentemente da nossa consciência. Esse sistema se chama sistema autônomo e ele se divide entre simpático e parasimpático, cuja atuação depende única e exclusivamente do cérebro. Meus amados, o sistema autônomo, simpático e parasimpático, eles funcionam de forma independente, cuja regência é tão somente o cérebro, independentemente da nossa consciência, mas também eles possuem atividades antagônicas. Olha, é assim, um põe, o outro tira, um faz, o outro desfaz, um acelera, o outro desacelera, ok? Porque as atividades desse sistema, elas são antagônicas.
Enquanto um aumenta a pressão, o outro diminui, ok? Tudo de forma independente da nossa vontade, da nossa consciência, dependendo tão somente da atividade cerebral. Meus amados, entre os elementos vitais que está no controle desse sistema, está, por exemplo, o batimento cardíaco. Quem de nós está preocupado com o batimento cardíaco e, em estando, pode fazer alguma coisa sobre isso? Ok? O simpático ativa o batimento cardíaco, o parasimpático desativa. Esse aumento e essa diminuição e essa variação da frequência cardíaca tem muito a ver com as emoções e tem também muito a ver com a iminência do perigo. Ok, meus amados? O sistema nervoso simpático é responsável pelas alterações no organismo quando nós nos metemos ou nos vemos numa situação estressante ou emergencial. No momento do perigo ou na iminência do perigo, em que há qualquer risco para a manutenção da vida ou mesmo do bem-estar, o sistema simpático promove alterações necessárias para a proteção do indivíduo. E o sistema nervoso parasimpático, ele está atento às modificações do sistema e ele tem a função de reorganizar, de reestruturar as alterações feitas pelo simpático. O parasimpático tem a responsabilidade de retornar à calmaria, ok? Aquela situação em que o indivíduo se encontrava antes do momento da situação estressante ou da iminência do perigo. Meus amados, passado o perigo, passado a ameaça do bem-estar e da própria vida, o sistema parasimpático entra em equilíbrio novamente com o simpático e a vida flui naquela calmaria, naquela homeostase. Frequência cardíaca na faixa de 85 batimentos cardíacos, o sistema respiratório na fase de 12, 13 respirações por minuto, a pressão arterial entre 8 e 12, o tono muscular num equilíbrio perfeito, a cor externa que refletimos no nosso corpo é uma cor vital, é uma cor típica de quem está vivo, ok? E assim nós nos mantemos numa certa homeostase enquanto vamos vivendo os dias da nossa vida aqui nessa dimensão da nossa existência. Gente, eu tenho dito, é complicado o estudo da antropologia, porque mesmo a ciência ainda não dissecou a complexidade, os mistérios que envolve esse nosso organismo quando falamos do corpo humano. Mas nós ainda temos a alma e ainda temos o espírito, que são frutos dessas nossas reflexões, compondo essa parte do nosso seminário, que são os mistérios da triunidade humana. Meus amados, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o canal, veja os vídeos, faça desse canal, meu amado, um momento, um elo de divertimento esse útil, produtivo, porque gera conhecimento. E o conhecimento
sedimenta a nossa vida e nos ajuda nas decisões, quando precisamos ter conhecimento para discernirmos o que é melhor para nós. Fiquem todos na paz e podem compartilhar os vídeos. Só devem compartilhar os vídeos numa certa sequência, certo? E respeitando a ordem sequencial em que eles foram gravados. Podemos dizer amém, gente? Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.